Em processo penal, o tema de hoje é liberdade provisória. O tema compõe o tópico 5.7 do edital da Polícia Civil de Minas Gerais, de 2018, para o cargo de delegado de polícia. E esse tópico ele tem subtópicos que compreende liberdade provisória, liberdade permitida e vedada, liberdade provisória com fiança, liberdade provisória sem fiança e liberdade obrigatória e termo de compromisso e comparecimento. Bom, é praticamente esgotar o tema de liberdade provisória. A gente vai fazer uma visão panorâmica sobre o Instituto, lembrando que o tema liberdade provisória está regulado dos artigos 321 a 350 do Código de Processo Penal. Ele é bem autoexplicativo, principalmente porque muita coisa do tema foi reformado aí em 2011, então está bastante atualizado, digamos assim, quanto à regulamentação da liberdade provisória. Qual que é a natureza jurídica da liberdade provisória? A liberdade provisória é uma medida de contracautela, porque ele visa contrabalancear a medida cautelar da prisão. A liberdade provisória, ela atua sobre a liberdade, a liberdade provisória ela atua sobre a prisão em flagrante legal. Não se fala em liberdade provisória na prisão em flagrante ilegal. E por que não? Porque não se irá pleitear a liberdade provisória em uma prisão ilegal, mas sim o relaxamento da prisão, uma petição pedindo este relaxamento ou o habeas corpus, uma vez que aquela prisão ela não deve sequer subsistir, ela não é amparada pela Constituição. A liberdade provisória é quando se admite que aquela prisão é legal, mas ela não deve subsistir porque não há necessidade da medida cautelar de restrição da liberdade do indivíduo de forma tão severa. Portanto, pleiteia-se a liberdade provisória nestes casos. A liberdade provisória, ela dá uma liberdade vinculada ao indivíduo. E por que é uma liberdade vinculada? Porque ela segue, em regra, uma medida cautelar diversa da prisão, como, por exemplo, o monitoramento eletrônico. As medidas cautelares diversas da prisão estão previstas no artigo 319 e 320 do Código de Processo Penal. E quando se utiliza o termo liberdade vigiada, quer dizer, em verdade, que o indivíduo sai da prisão, mas ele acaba sendo vigiado por outros meios, quais sejam as medidas cautelares diversas da prisão. Quais são as espécies de liberdade provisória? Temos 3. Mediante fiança, por excludente de ilicitude e por ausência dos pressupostos da prisão preventiva. Quando eu digo mediante fiança, nesta mesma espécie de liberdade provisória, eu também posso falar na liberdade provisória sem fiança. E eu vou falar por quê. A fiança, pessoal, ela é uma caução real. E ela exige, na verdade, uma certa possibilidade do indivíduo pagar aquela fiança. Ela pode ser dispensada caso o indivíduo preencha os requisitos do artigo 350 do CPP, que são as condições de miserabilidade que o impedem de pagar aquela fiança. Isso faz com que ele não fique necessariamente preso, ele pode ter a sua fiança dispensada e ter a sua liberdade provisória assegurada. Contudo, quando a gente fala em liberdade provisória sem fiança, a gente fala também da possibilidade de liberdade provisória nos crimes inafiançáveis. Isso é um erro bastante comum, porque há quem pense que, pelo crime ser inafiançável, como por exemplo, os crimes hediondos, as pessoas tendem a achar que se ele é inafiançável, não poderá ter liberdade provisória, o que é uma inverdade. O que pode haver, entretanto, é uma liberdade provisória sem o arbitramento de fiança. A Constituição, ela veda
o arbitramento da fiança e não a possibilidade de liberdade provisória. Tem uma doutrina mais positivista que critica bastante essa interpretação. Interpretação essa que é balizada pelo próprio Supremo Tribunal Federal, não há que se falar, pelo menos em termos jurisprudenciais, em sentido contrário. Mas uma doutrina mais punitivista, ela critica essa posição porque é o seguinte, acaba que os crimes inafiançáveis, eles recebem um regime mais brando do que os crimes afiançáveis, quando na verdade deveria ser o contrário. Os crimes inafiançáveis, eles pressupõem certa gravidade imanente àquele crime. E aí você vai e possibilita a liberdade provisória sem fiança ainda por cima, a quem diga que tem certa contrariedade com o objetivo da norma ao estabelecer a inafiançabilidade de determinados crimes. Mas fato é que a liberdade provisória, ela é possível. Essa liberdade provisória, ela está muito atrelada à ideia de pressupostos e requisitos para a decretação da prisão provisória. Por quê? A prisão provisória ela é excepcional, como já falamos em vídeos anteriores, uma vez que é medida cautelar que restringe a liberdade do indivíduo. A liberdade provisória ela visa ainda mais fazer esse juízo de ponderação da necessidade da prisão provisória. Então, observa-se o caso concreto e chega-se à conclusão que, embora o crime tenha ocorrido, que embora o flagrante tenha sido válido, não há razões, não há pressupostos para decretar aquele flagrante em preventiva. Portanto, pede-se não habeas corpus, não relaxamento de prisão, mas sim a liberdade provisória do indivíduo pela ausência de pressupostos da prisão preventiva. Para isso, faz-se a análise dos artigos 312 e 313 do CPP. Lembrar ainda da liberdade provisória por excludente de ilicitude. Quais são as excludentes de ilicitude? Artigo 23 do Código Penal. Legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, estado de necessidade e exercício regular do direito. O indivíduo que se encontra nesta situação recebe a liberdade provisória mediante a assinatura do termo de comparecimento em todos os atos do processo. A liberdade provisória mediante fiança pode ser decretada pelo delegado de polícia, lembrando que o crime praticado deve ter pena máxima de até 4 anos. E no caso do crime previsto na Lei Maria da Penha, de descumprimento de medidas cautelares, não é possível o arbitramento de fiança pelo delegado de polícia. Lembrar também que na liberdade provisória, com dispensa de fiança pela miserabilidade, só o juiz pode arbitrar, bem como há quem diga, embora haja divergência na doutrina, de que a liberdade provisória na excludente de ilicitude também deve ser decretada tão somente pelo juiz. Bom, sobre o tema, eu acho que falamos aí uma visão geral que deu para contemplar um pouco de tudo. Do contrário, a leitura dos artigos no CPP, ela é bastante elucidativa do tema. É isso.